né? Uhum. Isso mesmo. Tem Oi? o Nenê falando. Tem, eu não sei de quem que é o neném. Não vi ainda. Vitória tá aparecendo aqui pra mim. Vitória? Pessoal, vamos então só recapitular. Essa questão do transporte, vocês entenderam? Entenderam como é que funciona, né? Então, o município faz a regulação do transporte intramunicipal. E essa Uma questão, cachorrada. essa questão ela fica bem clara para a gente entender a competência remanescente. Inclusive, vira e mexe, ela... Oi, Diogo, beleza? Deixa eu mutar ele aqui. Pessoal, Guilherme tá... tá no gás lá, né? Não vou nem perguntar. Professora, só fala pra mim do intermunicipal lá do estado, que artigo que é mesmo? Não tem. Aí é que tá. Porque, porque Eu perceba tava assim, tentando achar. deixa eu voltar aqui, deixa eu É compartilhar minha tela. remanescente, né? É remanescente que o Estado pega para ele. Exatamente. Olha só. Deixa eu aqui, ó. Só minimizar vocês. Eu tenho a descrição taxativa que o município pode fazer o transporte intramunicipal. Beleza? No artigo 30, lá, no inciso 5. E a União também está escrito taxativamente que ela vai fazer o controle do transporte interestadual. No entanto, se você procurar, você não vai achar em relação aos estados. Aí é que entra a chamada competência remanescente. O estado falou, vou aproveitar essa lacuna e pego para mim, ok? Por isso que você não vai encontrar mesmo, ok? Porque não tem, né? O transporte intermunicipal não está descrito onde que cabe ao estado. Ele faz uso... Mas o Estado elabora alguma lei para poder pegar isso aí? Sim, ele vai regular tudo certinho. Qual que é a lei? Qual que é o nome de lei? Tem o nome dessa lei, não? Lei ordinária, não tem problema. Ele vai ter tem um departamento aqui no nosso estado que regula essas questões. Tudo certo, é lei ordinária mesmo, tá? Entendi. Ó, aqui no parágrafo 1º, Denise, ó, as competências remanescentes. Então, se não está descrito para a União ou para os municípios, o Estado, aproveitando esse parágrafo 1º do artigo 25, ele vai, então, adotar a chamada competência remanescente e passar a trabalhar sobre esse assunto, ok? Outro tema bem bacana, de prática, assim, para a gente visualizar essas questões de competência, em relação aos municípios, né? Vamos trabalhar, então, os municípios agora. O município, então, ele vai ter a competência legislativa de interesse local, lá no artigo 30, inciso 1º. E uma coisa bacana para falar sobre município é a questão de bancos, a questão dos bancos. Nós temos uma súmula do Supremo que diz que o município... O Ellison acho que trabalha em banco, né, Ellison? É banco que você trabalha? É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. E aí? Será que o banco entra na jogada, pessoal? Ou não? Então, de comércio, o município é quem estabelece o horário de funcionamento, ok? Horário de funcionamento. E os bancos? Será que eles entram nisso aqui, no sentido de, será que pode o município interferir no horário bancário? Não pode. Eu acho que não. Isso. Não, tá aparecendo ali, né? Mas por que não pode? Porque a questão de horário bancário, ela toca diretamente sobre o sistema financeiro nacional, que vai competir a União. Portanto, sobre o horário bancário, o município não interfere, ok? Tanto é verdade que vocês bem sabem que os bancos têm um horário completamente diferente em condições regulares, né, sem pandemia, e agora, então, tá... Aqui em Maringá, que deve ser tudo, óbvio, né, tá funcionando até as 2 horas da tarde. Tá um caos. Tá um caos. E o dia que eu precisei ir ao banco, eu não sabia que estava nesse horário especial, e eu cheguei, sério, era 1h57. Peguei uma senha e consegui entrar, porque eu não sabia que estava com um horário diferenciado. A senhora foi junto com a Letícia? Olha, aquele dia eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma multa, viu? E eu precisava ir naquele dia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo.
né? Deu tudo certo. Mas não, a Letícia, ela esquece, né? Uma vez Ela eu falou que tinha que se arrumar. se arrumar, não entendi. Ela falou que demora para sair porque ela tem que se arrumar. Ela chegou no horário lá, não conseguiu entrar. No banco? Aham. Uma vez eu fui com ela para, já fui várias vezes com ela para Paranavaí, bicho, ela é, eu falei, Letícia, pelo amor de Deus, segura esse pé, mulher. Ela pisa Pé fundo. de chumbo. Então, vamos voltar aqui. Em relação aos bancos, os municípios, então, não podem interferir. A razão por que o município não interfere no horário bancário é porque se trata de questão de sistema financeiro nacional e aí o município não pode interferir. No entanto, vocês lembram uma vez que surgiu uma polêmica sobre os biombos dos bancos? Né, de instalação de biombos para as pessoas não verem. Aqui em Maringá a gente tem os biombos. As pessoas não verem quais as transações você está fazendo ali no caixa e assim por diante. Isso o município pode fazer. A questão sobre fila, a questão sobre sanitário, sobre biombo, tempo de atendimento, o município pode fazer. Ele pode interferir nisso em relação aos bancos. Mas, em relação ao horário de funcionamento, não. Ok? Horário de funcionamento, não. Mas fila, se vai instalar biombo, quanto tempo de atendimento e assim por diante, aí o município pode tratar. Inclusive, eu coloquei algumas jurisprudências aqui, só para vocês verem. Ó. Compete aos municípios e ao Distrito Federal também, né, quando ele está atuando como município, legislar sobre tempo de atendimento em prazo razoável do público usuário de instituições bancárias, já que isso é interesse local. Ok? Outro exemplo aqui. O município tem competência para legislar sobre o tempo de atendimento em agência bancária. Então, só para ficar bem claro na cabeça de vocês. Funcionamento, o horário de funcionamento, o município não interfere. Mas lá no tempo de atendimento, instalação de biombos, sanitários adequados, adaptados, né, para as pessoas portadoras de deficiência, isso o município pode fazer, beleza? Outra coisa que o município pode fazer, lembrando que o município, com base naquela preponderância de interesses, vai tratar de assuntos de interesse local. Ele vai, então, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. E eu preciso, então, comprovar que seja de interesse local, tá? Preciso comprovar que seja de interesse local esse assunto, que tem uma peculiaridade naquele município, e ele precisa, então, ser suplementado. Agora é mais rapidinho, tá? A gente já está fechando essa matéria. E, por fim, a competência do Distrito Federal. A competência do Distrito Federal, ela é tanto de estado quanto de município. Se recordem que o Distrito Federal é um ente federativo diferente, que tem uma característica híbrida, que a gente chama, né? Qual a competência dele? Ora como estado, ora como município, tá? Ora como município. E ainda, um ponto bem interessante, que eu já havia falado com vocês, é que determinados assuntos o Distrito Federal não pode tocar. Por quê? A Constituição falou é a União que vai regular isso aí. Qual? Compete privativamente à União legislar sobre organização judiciária, Ministério Público, Defensoria Pública do Distrito Federal e territórios, bem como a organização administrativa desses. Então, legislar sobre isso aqui, o Distrito Federal não pode, tá? Não pode, porque a União chamou para si essa competência. O que o Distrito Federal, então, tem? A gente já viu as competências, né? Tem a competência comum, a competência concorrente e pode legislar sobre questões específicas quando a União delegar as matérias do artigo 22, ok? É isso que o Distrito Federal possui. Terminamos competência, pessoal. Terminamos competência. Agora a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito. Gosto bastante, acho ele bem dinâmico, né? Um pouco mais dinâmico do que competência, que é a chamada intervenção federal. Vocês já ouviram falar disso?
Vocês lembram de intervenção? Sim. Vocês viram intervenção federal no Brasil nos últimos anos? Deixa eu fechar esse aqui, então. Foi a intervenção que teve no Rio de Janeiro ano passado, ano retrasado? Exato. Foi, né? Rio de Janeiro, 2018, nós tivemos uma intervenção federal. E em 2018, que talvez não tenha tido a mesma repercussão do Rio, nós tivemos uma outra que foi em Roraima. Por conta da questão lá dos migrantes, né, dos venezuelanos, surgiram alguns conflitos e a gente teve uma intervenção, não tanto divulgada como a do Rio, mas houve aí a intervenção. Pessoal, vamos então para a intervenção federal. O que é intervenção federal? Olha só, novamente, assunto diretamente ligado com ideia de federação, de divisão de poder dentro desse território, dos entes federativos e assim por diante. Dentro de uma federação, quando a Constituição ela define o que o Estado pode fazer, o que a União pode fazer, o município pode fazer, o Distrito Federal pode fazer, a ideia é que, nesse caso, nós adotamos o quê? A autonomia de cada ente federativo. Professora, como assim? Cada um faz o que lhe for autorizado. Cada um é autônomo para tomar as suas decisões e só me submeto ao regramento constitucional. Não tem uma relação de subordinação entre esses entes federativos. A União, embora ela seja mais robusta, né, tenha aí atribuições de soberania nacional, não significa que ela pode intervir nos outros entes federativos sem nenhuma razão, ok? Então, o que vigora na nossa federação é que nenhum ente federativo venha intervir no outro. Por quê? Porque a Constituição já definiu o que cada um vai fazer. Beleza? Cada um vai fazer e assim será. Logo, nós temos que a primeira ideia sobre intervenção federal é de que vigora o princípio da não intervenção. Professora, mas a gente está falando de intervenção. Pois é. Esse Instituto da Intervenção Federal é medida excepcional. Medida excepcional. Medida excepcional. Só posso tomar em determinadas circunstâncias e com uma série de regras. Porque veja o seguinte. Estão acompanhando, não é? Deixa eu só anotar aqui, professora, peraí. Uhum. É o artigo 34, né, Pro? Isso, é com isso que eu estou preocupada, porque eu acho que vocês estão fazendo anotação, aí eu falo, às vezes eu estou indo rápido. Pode anotar. Então, na intervenção, vou repetir o que eu estava falando, vigora, na verdade, o princípio da não intervenção. O que isso significa? Que os entes federativos são autônomos, e quando eu falo sobre autonomia, eu estou me referindo a um poder dado pela Constituição. Logo, se é dado pela Constituição, não tem relação de subordinação entre os entes federativos. A União não se sobrepõe a ninguém. Ela pode fazer o que for autorizado. O Estado pode fazer o que for autorizado. Só que em algumas circunstâncias excepcionais, olha só, excepcionais mesmo, aí a gente vai ter a chamada intervenção federativa. Tá cortando. Vou repetir. A intervenção federal, primeira coisa, vigora o princípio da não intervenção. Por quê? Porque a Constituição, ela estabelece o que cada ente federativo pode fazer. Tá ouvindo agora, Denise? Beleza. Deixa eu só admitir o Rafael aqui. O que cada um pode fazer, ok? Cada um pode fazer e não há chamada relação de subordinação. Porque cada ente federativo é dotado de autonomia. Isso a gente já viu lá atrás, beleza? Então, a gente já viu que eles são dotados de autonomia. Portanto, se são dotados de autonomia, esse poder é me dado pela Constituição. Então, a União não pode falar assim, eu sou a mais robusta, vou intervir em você. Não. Tá? Não. Mas em algumas situações extraordinárias. Que situações são essas, professor? A gente vai ver agora no artigo 34. Situações que elas vão repercutir sobre o equilíbrio da federação.
São situações duras que estão acontecendo. Situações que vão trazer o prejuízo. Nesse caso, aí sim, eu vou falar impossível intervenção federal. Impossível intervenção federal. Vou só pegar um exemplo aqui, porque a gente está bem no início, fazendo introdução, a gente vai ver coisa por coisa. No material que eu já coloquei no slide para vocês, eu copiei os 2 decretos de intervenção, o do Rio de Janeiro, aqui, o Tá cortando 92. bastante. Oi. Pra mim, pelo menos. Ó, voltando. Professora, você tá parecendo um robô. Tá cortando aí para vocês? Oi? Vai e volta, sabe? Oxi. Agora normalizou. Pode continuar. Normalizou? Beleza. Ó, eu peguei o decreto, né, que a gente está bem no início sobre intervenção. Eu peguei os 2 decretos, que são os decretos de intervenção federal que a gente tem, para vocês perceberem como que é feita essa questão da decretação. No Rio de Janeiro, qual que foi o motivo? Olha só. O motivo do Rio de Janeiro foi a questão de segurança pública. Em 2018, e ainda é, né, havia um problema muito sério sobre segurança pública no Rio de Janeiro. E esse problema de segurança pública estava dando um rebuliço. E a preocupação é o seguinte, pessoal. Desses problemas que são regionais, eles se alastrarem e pegar toda a federação. Aí foi feita a intervenção federal no Rio de Janeiro, ok? Roraima, a motivação do decreto foi a questão de ordem pública. Ordem pública, que é um conceito muito aberto que a gente verá. Mas, entre outras coisas, o Poder Executivo não estava dando conta de tratar de alguns temas importantes, tá? Depois a gente vai ver um a um desses decretos. Deixa eu voltar para o início. Então, professora, essa do Rio de Janeiro foi bem esquisito, né? Porque era bem na época da reforma da Previdência, deu a impressão que eles fizeram a intervenção só para não concluir a reforma, né? Na verdade, essa intervenção ela foi muito criticada, então vamos fazer um parêntese aqui. Ela foi muito criticada, por quê? Primeiro, a gente não tinha tido até então, olha só que coisa interessante, desde 88, que é a nossa Constituição que está vigente, a gente não tinha passado por uma intervenção federal. O que é uma intervenção que a gente vai ver? A intervenção é a suspensão da autonomia do ente federativo de forma temporária. Significa não pode dizer fazer lei, né? Essas coisas. ele fica engessado, né? Ele vai, ali a União chega nele e fala, e aí, cara, agora sou eu que tô cuidando desse negócio aqui. Né? Então, você trava o Estado, né, para tentar solucionar o problema. Só que, gente, não deu certo. Deu muito errado. Logo que foi decretada a intervenção, se vocês se recordam bem, nós tivemos uma morte que é muito emblemática para o nosso país, até hoje não se descobriu a autoria, que é a morte de Marielle Franco, né, logo na decretação da intervenção. Então, assim, gerou um caos, né? Falaram, meu Deus, durante a intervenção tem um homicídio desse e outras coisas que foram acontecendo, né? A questão do exército sempre entrou. Na favela, né? Na favela. E, gente, perceba o seguinte, nós temos um problema de segurança pública no Rio de Janeiro seríssimo. Isso não tem como negar, tá? Não tem como negar. Só que o problema, qual que é o problema? O exército, ele é necessário, tá? Todo país soberano tem que ter um exército. Mas qual que é a função do exército? O exército é para combater inimigo externo, em casos de guerra. Eu vou defender as minhas fronteiras, eu vou defender o meu país. O treinamento que eles recebem é treinamento de guerra. Eles não estão preparados para lidar com população civil. Tá? Quem lida com população civil é a polícia, que é militarizado no Brasil, tem toda uma discussão. Mas o exército não tem esse preparo de atender a população. E as intervenções que eles fizeram são intervenções mais duras. O exército vai agir como exército. Não tem como. Então, foi muito criticado mesmo essa intervenção. Ela foi ano da eleição, né, do presidente. Foi. Não surtiu efeitos, tá? Inclusive, essa semana, vocês acompanharam as notícias dos últimos dias? Eu confesso que eu tô tão atolada de serviço que eu só vi algumas publicações e falei, gente, quem que é esse menino? Você fala no caso que tá matando bastante gente lá agora, na favela? Que teve uma operação essa semana, né?
Aí eu Não falei, vi. Bastante. eu vi uma foto de um tal de menino João Pedro. Falei, gente, quem que é esse menino? Aí eu parei para ler a notícia, né? Porque eu tava me sentindo alienada. Falei, não tô sabendo o que tá acontecendo. Aí parece que teve uma intervenção, eu não lembro o nome, qual complexo que foi. Não sei se foi na Cidade de Deus, eu não sei qual que foi. É na Parece, Maré. na Maré. Esse menino foi baleado, esse menino de 14 anos que parece que estava brincando dentro de uma casa. E aí pegaram esse corpo desse menino, colocaram dentro de um helicóptero, começaram a sobrevoar o Rio de Janeiro. E os pais foram saber à noite que o corpo do filho dele estava dentro do IML. Então, assim, Ah, gerou uma comoção muito grande, tá? É uma situação que às vezes a gente fala, o que que faz, né? O que que faz? Mas, enfim, essa situação do Rio de Janeiro é uma situação que eu não sei quando que a gente vai resolver, se vai resolver um dia, tá? O É. Rio é complicado, né? E aí tem os caras lá, o, o Mário Martins dono lá, do morro? o cara lá que tá comprando, que era afiliado com o Sérgio Cabral ainda, e o cara tá mandando aí nas Quem licitações, que é ele esse cara, comprando. José? O que tá comprando respiradores lá, 55 mil dólares cada um, os caras estão pagando. O Respirador. Marinho? É o Marinho, esse mesmo. Esse que acabou de soltar uma bomba também nos últimos dias? Esse mesmo. Que é desde a época do Cabral. Nossa, o Rio de Janeiro é piada, né? O Rio de Janeiro é um estado... Não, piada acho que não, né? Faz parte do nosso país, mas que tem alguns problemas sérios para Eu serem entendo. tratados. Eu falo assim nessa falta de vergonha. O Rio de Janeiro, todos os ex-governadores passaram pelo sistema penitenciário nacional, né? Pessoal, Garotinho, Cabral, Pezão, todos os últimos eles passaram por enfrentamento de processos criminais. Mas vamos voltar aqui para a intervenção? Vamos voltar, que tem bastante coisa. Mas esse assunto é massa. Não, é muito legal, porque, pessoal, o direito constitucional, ele é uma matéria que ele é muito política, não no sentido de militância e partido, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Ele é político porque ele sofre muito bombardeamento de decisões políticas, tá? E também ele influi nas decisões políticas. Então é uma matéria que toca mesmo, que vocês vão ver o Supremo decidindo, Poder Executivo tomando decisões. Ele é uma matéria política mesmo, assim, muito escancaradamente. Então toca diretamente nessas coisas, né? E como tem esses institutos mais duros, a gente vai ver que às vezes eles são utilizados para botar medo na população. Então vamos lá. A gente falou sobre a intervenção, que vigora o princípio da não intervenção. E essa medida de intervenção, uma coisa que é muito importante é que ela é temporária. Tá? É uma medida temporária por quê? Porque a regra de uma federação é o princípio da autonomia. Beleza? Cada ente federativo faz o que lhe for atribuído. De modo que a intervenção federal, ela repercute sobre a autonomia, correto? Logo, ela tem que ser temporária, porque a regra é a autonomia. Então, se eu vou suspender a autonomia, tem que ser de forma temporária, não pode ser por prazo indeterminado. O decreto de intervenção que a gente vai ver, esse decreto, ele deve especificar o prazo da intervenção. Olha esse exemplo aqui que eu separei, os dois casos, do Rio e Roraima. Oi? Tem a questão da renovação do prazo, né? Sim, também. Tem isso também? Sim, mas ela não pode ser perpétua, tá? Olha só aqui os casos que eu separei do Rio. Olha o Rio de Janeiro. O artigo 1º, já no decreto do Rio de Janeiro, do Rio não chegou a ser renovado, né? O decreto falou que a intervenção seria até o dia 31 de dezembro. Quando que ela Olha que engraçado, né? Quando acaba o mandato do ex-presidente. Do Temer, né? E quando que ela começou? Daí eu tenho que olhar aqui a publicação. Ó, entra em vigor na data de sua publicação. Foi publicada em 16 de fevereiro. Então, de 16 de fevereiro a 31 de dezembro, a gente passou pela intervenção no Rio. Ó. Esse é o prazo de intervenção lá do Rio de Janeiro que durou. Roraima foi bem curtinho. Tá? Eu não lembro se teve a prorrogação de Roraima, tá, pessoal? Daí eu teria que voltar e fazer as pesquisas. Mas do Rio, o primeiro decreto de intervenção foi... O término seria 31 de dezembro também. E vamos saber o começo. Entra em vigor na data de publicação. Vocês lembram de contagem de prazos de leis, né? Foi publicado em 8 de dezembro. Então, 8 de dezembro
até dia 31. Foi bem curtinho mesmo a intervenção em Roraima, ok? Então, medida temporária, não pode ser perpétua, tá? Professora, no caso ali no Rio de Janeiro, intervenção não adianta, não teria que ser outra coisa, tipo calamidade pública? Ah, não, calamidade é só doença, né? Não, Relacionada à saúde, né? a calamidade você pode decretar por várias circunstâncias, questão de saúde financeira, questões de problemas sociais como um todo, assim, tá? É, Sim, inclusive acho que Paranavaí decretou calamidade pública, né, no sentido de finanças, né? No sentido financeiro durante a pandemia, pela falta de arrecadação, e aí você vai ter uma flexibilização maior de prestação de contas e tudo mais, tá? Não é só a questão de doença, não. Desastre, pode dar calamidade pública, uma série de coisas. Então, para quem está não no... encaixaria? Sim, mas daí a calamidade pública, o que você tem como medida? A intervenção você vai conseguir adotar algumas medidas, né? Do Rio de Janeiro é uma intervenção federal. Tá, A União, entendi. ela, por exemplo, vai suspender a autonomia do Estado, que a gente vai ver, e aí vai adotar algumas medidas. No meio interventor, você retira de cena as autoridades que estão ali, fala, olha, o senhor está afastado e quem agora vai tocar o barco sou eu. E aí, nesse caso, você consegue tomar algumas medidas na intervenção. Ah, entendi. Então, ela prevê medidas, não é só assim, suspende a autonomia, mas e daí? Você vai tomar medidas, precisa ser adotadas medidas. Para quem está anotando, os princípios que regulam a intervenção federal, então, são os seguintes. Princípios que regulam a intervenção federal. É o inciso 7 aí, né? Oi? É o inciso 7, a gente já tinha marcado isso aí. As Inciso características? 7 é artigo 34. É os princípios. O princípio da não intervenção que eu falei, né? Regra não intervir, se já colocaram. Depois, o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade, professor? Só posso intervir nas hipóteses que a Constituição autoriza. Não posso criar na minha cabeça uma situação para intervir. Professora, que situações são essas? Estão no artigo 34, que a gente vai ver. E 35, que tem a intervenção ali dos estados nos municípios. Então, o princípio da taxatividade é sinônimo de só pode intervir se a Constituição autorizar e no assunto que ela autoriza. Além disso, não. Nós chamamos, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, hoje eu não estou escrevendo o contexto. Essas hipóteses do artigo 34, chamado princípio da taxatividade, quando a gente fala que um rol é fechado, que ele é exaustivo e não posso criar mais nada, nós chamamos isso no latim, só para vocês se familiarizarem com esse termo, numerus clausus. O que é numerus clausus? Numerus clausus vai significar que as hipóteses do artigo 34 é um rol fechado. Só posso intervir nessas hipóteses que estão aqui. É um rol fechado. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva, por exemplo. Tá? Eu não posso fazer uma interpretação extensiva. Então, o artigo 34... saiu. Artigo 34 e 35, que autoriza intervenção federal, intervenção dos estados, dos municípios, eles são exaustivos, não permitem interpretação extensiva. Leia-se, não posso adotar a intervenção federal se não estiver previsto nestes artigos. Beleza? É só a autorização é para aqueles casos do artigo. Então, tipo assim, não tem interpretação nenhuma sobre o artigo. O que tiver escrito pode, o que não pode é... Isso. Se não está ali, não pode. Arruma outra coisa. Por quê? Porque é uma medida muito dura, pessoal. É uma medida muito dura de suspensão da autonomia. E toda federação que se preze, ela é estruturada, então, nessa autonomia. Só vou colocar aqui do lado, então, os princípios que eu coloquei para vocês. Primeiro, princípio da não intervenção.
Não, intervenção que eu falei, que é medida excepcional. Depois, o princípio da taxatividade que está ali. Princípio da taxatividade, que é artigo 34 e 35, são as hipóteses que autorizam a intervenção. E, por fim, o último princípio que regula essa matéria é o princípio da temporariedade. Ou seja, não pode haver intervenção ad eternum. Para colocar bonitinho, né? Para sempre. Perpétua. Ok? Esses são os 3 princípios, então, que a gente vai encontrar que vão regular a matéria de intervenção federal. Pessoal, eu acho que para início de intervenção, eu acho que é suficiente. Tem alguma dúvida até aqui? Deu para entender isso? Que a gente vai ver? Primeiro, intervenção federal, medida excepcional. Porque é uma medida... Oi? Uma dúvida. Pode falar. A questão daí do orçamento para essa intervenção. Como é que é? É regulado aqui também, não? Sim, vai estar aqui, ó. Deixa eu só minimizar. É que quando... Deixa eu fechar aqui. Ó, no artigo 34, inciso 5, né, eu tenho aqui que a possibilidade de intervenção para reorganizar as finanças da unidade da federação, tá? Quando tiver dívida fundada, ou seja, o Estado estiver devendo muito, tá? Não consegue controlar isso. E também a questão de deixar de repassar receita tributária aos municípios. É possível a intervenção, sim, para reorganizar finanças do Estado, beleza? Então, deixa eu A minha só... dúvida foi o seguinte, professora, a questão, por exemplo, assim, do quanto que eu vou gastar com essa intervenção, entendeu? O valor que eu vou usar nesse tempo. Não, eu não consigo estabelecer isso no decreto interventivo. Eu vou tomar as medidas cabíveis, tá? As medidas cabíveis. Agora, se há um excesso, algum desvio, daí ele vai ser apurado como deve ser apurado. Não vai fugir a regra de apuração, nada disso, tá? Mas não tem ali um limite, ó, mínimo é tanto, máximo é tanto. Não, tá? Isso não vai ser, não é estabelecido, não. É o que for necessário para restabelecer a ordem daquela unidade, ok? Eu lembro disso, que no Rio ficou bem explícito, vai gastar não sei quantos milhões lá E no gastar. Rio de Janeiro, entendeu? E aí eu falo, nossa, tudo isso de dinheiro para um tempinho, né? Nenhum governo estadual não gasta tudo isso nesse tempo, sabe? E, tipo, gastou muito, né? E foi inefetivo. Foi totalmente inefetivo. Foi efetivo. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Pessoal, então acho que por hoje é só sobre intervenção, que a gente começou a ver. Depois dessa matéria de intervenção, a gente vai para estado de sítio e estado de defesa, que são matérias de gerenciamento de crises constitucionais, que são matérias bem bacanas, tá? Então, eu agradeço a presença de todo mundo. Bons estudos, o material já está lá no Drive, eu mandei ontem, tá? Procurem o material, deem uma lida também na doutrina sobre essa matéria. E é isso, né, pessoal? Muito obrigada pela paciência aí de vocês. Um bom restinho de quinta-feira. Restinho não, né? Tem mais de metade de um dia aí. Se cuidem, pessoal. O negócio tá feio. Maringá, o negócio tá feio. Beijo. Só uma coisa, desculpa, antes de fechar. O meu trabalho, vocês sabem que é só um questionário, né? É um questionário lá do artigo... eu tô falando do artigo. Do dia 27, que foi o primeiro dia de aula remota que a gente começou. Se eu não estiver enganado, são 3 ou 5 questões. Bem tranquilo, beleza? Bem tranquilo. Ô, Vitor, acordou, Vitor? É bem curtinho. Daí vocês mandam para o meu e-mail, sem crise, não é um trabalho longo que vai deixar. Só aquilo lá, né, professor? Não precisa colocar logo, cabeçalho, não. Só escreve a pergunta e responde, pode ser? Sim, para mim é o suficiente. Só identifica lá o seu nome correto, RA, porque senão daí depois, para lançar as notas, aí eu fico meio perdida. Mas estando identificado com a resposta, de boa. Ou pega... Já mandei. Mandei ontem, prof. Depois dá uma olhada lá, mas acho que é isso mesmo.
Qualquer Beleza. coisa, se você, porque Também acho que está em te mandei. PDF, Aí você pode olha. copiar a questão para o Word, copia a questão para o Word, responde, digita ela certinho. Se você copiou alguma questão de algum livro, cita, tá? Porque senão é plágio. Cita lá e me encaminha, tá? É um trabalho curto. Professora, como eu já tinha feito, eu só escaneei, salvei em PDF, mandei no seu e-mail. Não tem problema. Se você quiser fazer que nem a Andréia, imprimir, escrever à mão e aí me mandar, não tem problema também. Pode ser também? Sim, se Ah, tiver então tá. identificado, não tem problema. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Beleza, Uhum. então. Então eu vou indo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até, prof. Tchau, até Tchau. mais.